Olá, eu sou o Jefferson Nascimento, arte educador do Sesc RS. Bem-vindos, bem-vindas a mais um exercício de mediação que compõe a galeria virtual do Sesc. Hoje a gente vai conversar sobre o trabalho da artista que está participando da galeria, a Elisa Zátera, da cidade de Caxias do Sul. A exposição Fluxos, que está participando da galeria virtual, é um recorte do trabalho da artista Elisa, a partir de esculturas feitas com diferentes materialidades. Pensando na importância da escultura para as discussões e as experimentações da sala de aula, a gente compôs algumas vivências que vocês podem fazer com diferentes materiais. Bom, o primeiro passo que você pode fazer é pesquisar em casa quais os materiais que vocês têm disponíveis que têm a características de serem flexíveis e de serem maleáveis para que a gente possa estar compondo uma estrutura que ganhe volume, além de também diferentes possibilidades da gente olhar de frente, de lado, de costas, de cima, de baixo. Um material que provavelmente você deva lembrar quando a gente fale de escultura é a argila, não é? Então, essa prática aqui, a gente está buscando sair um pouco dessa materialidade da argila e pensar outros materiais que você pode ter disponíveis em casa. Aqueles aramezinhos de pão que a gente pode torcer, justapor e agregando uns aos outros são bem interessantes. Canudos de bebida, mas aqui a gente acabou escolhendo o papel. Mais especificamente o papel craft, ou como muitos conhecem popularmente, o papel pardo. A partir dele, a gente vai tecer essas espécies de canudos ou estruturas maleáveis que vão ganhando aí volume. O trabalho da Elisa nos lembra muito a fita de Moebius, experimentação que transitou tanto da física com a química em mais ou menos 1848, que questionava a possibilidade de fusão das faces de um objeto. Nesse caso, aqui a gente fez uma faixa de um lado azul e de um lado vermelho. Normalmente, quando a gente vai fazer um elo, a gente tende a unir as duas faces assim, não é mesmo? A fita de Moebius, ela indicaria uma viradinha aqui de um lado e a gente fecharia aqui. O que acontece? Quando a gente faz uma leitura inicial dessa fita, quando a gente transita pela cor, né, nesse caso aqui fica mais fácil, o lado de dentro se mistura com o lado de fora, a tal ponto que a gente não sabe mais dizer o que está dentro e o que está fora. As obras da Elisa e as suas formas também nos convidam a borrar essas estruturas de dentro e de fora. Aqui eu fiz uma fita bastante grande para a gente ver essas relações e fui cortando as faces delas. Então a gente tem essa estrutura aqui de vários elos que vão se unindo. E inclusive lembra aí uma experimentação da artista Lygia Clark. Então, aqui eu deixei uma tesoura e também fitas coloridas. A própria fita pode ser também um elemento que a gente possa criar alguma escultura, uma estrutura que vá ganhando mais corpo, né? Mas, nesse sentido aqui, a nossa proposta vai ser construir pequenos canudos com essas faixas aqui que a gente já recortou do papel. Então, a gente vai dobrando. Se você tiver jornal também, pode ser um material interessante. Enfim, faça uma pesquisa aí na sua casa e lembre, né, tudo que você tem que possa ser interessante. E aí não precisa se restringir a um único material. Mistura canudo, mistura papel, enfim, vá fazendo aí uma escultura híbrida que pode render aí uma estrutura estética bastante interessante. Bom, agora é um passo super bacana que a gente vai fazer essas torções e essas modelagens com esses canudos que a gente construiu. Então, percebam que esses canudos eu não usei cola, a gente só foi fazendo nessas torções para que ele ganhasse uma amplitude. Ficou bem mais durinho do que quando a gente era apenas um papel, né, aberto. Então, nosso passo, percebam que cada vincozinho é como se fosse uma dobradiça, que a gente pode ir dobrando, torcendo, para essa forma deixar de ser reta e passar a ser redonda, né? E essa partezinha aqui, ela fica como uma ideia de encaixe que a gente vai acoplando a outra ponta. Então, esse canudo, ele vai ficar ainda maior.
né? Então, qual que é a perspectiva aqui? Que a gente possa ir aumentando essa rede, né? Esse fio que a gente vai organizando aqui e tentando compor alguma coisa. Não se preocupe em atingir uma forma muito realista, ou preciso que seja uma cobra, uma árvore. Brinque com essas linhas que se aproximam, que se sobrepõem, né? Sem pensar muito no que compor, mas vá brincando com elas, tá? Então aqui a gente vai agregando mais. Estou juntando aqui apenas 3, mas depois você pode brincar, né, com os materiais que você tiver, e se quiser juntar todos os canudos depois e modelando, também é uma opção, né? Então, a tendência é que a gente tenha esses ângulos mais quadrados. Uma ideia é a gente ir fazendo essas pequenas torções, né, para que a gente tenha essa forma mais circular, que no trabalho da Elisa também é uma marca bem importante, né? O fluxo é também essa ideia do fluxo da vida, né? Se a gente for observar a biologia, né, o nosso corpo, né, as células, as formas dos genes, né, o genoma, a estrutura do DNA, tudo, né, são essas engrenagens, esses braços, né, que ora se abrem, ora se fecham, né, compondo essas estruturas. Então, aqui a gente tem essa composição, e aí você pode ir torcendo, o que está fora fica para dentro. E aí o legal é de pensar como que ela vai ficando em pé. Nesse caso aqui, né, uma bem pequenininha, ela já tem essas diferentes possibilidades. E aí também você pode fazer uma exposição na sua casa e, né, organizando essas peças de um jeito que a gente consiga visitar e olhar ela de diferentes ângulos. Espero que você tenha gostado, tenha se divertido com essas propostas. E se você ainda não conferiu o trabalho da Elisa, não deixe de conferir as obras dela no site da Galeria Virtual do Sesc, no www.sesc-rs.com.br/galeria virtual, tudo junto. O Sesc tem muitos jeitos de chegar até você. Vivencie a cultura onde você estiver. Por hora me despeço por aqui. Tchau, tchau!